né? Porque eu percebia no olhar das pessoas, nossa, você adotou essa criança, né? Com tanta dificuldade, com tanto problema, porque eu só fui descobrir que ele tinha paralisia cerebral depois. Meu nome é Márcia, eu tenho 50 anos, sou socióloga, pedagoga, sou mãe da Beatriz, de 19, e o Vitor, de 8. A Beatriz é minha filha do meu primeiro casamento, e no segundo meu marido não podia ter filhos. Aí a gente optou, na época, por tratamentos, mas por conta da minha idade era mais problemático. E aí a gente optou pela adoção. Aí entramos com o processo de adoção, que demorou 5 anos. E a gente já sabia que queria um menino, né? Até uns 2 anos, eu aceitava até com o irmão, até para facilitar o processo. Mas acabou não facilitando, né? Porque demorou todo esse tempo. E aí, um belo dia, quando eu já estava quase desistindo, me ligaram que tinha aparecido uma criança, um menino. Aí nós fomos até o fórum e aí me contaram a história do Vitor. Que ele era uma criança, um menino de 3 anos e meio já na época, que tinha sido abandonado pela mãe biológica no hospital, que tinha nascido de 7 meses, que tinha um comprometimento motor. Naquele momento ninguém me falou que ele tinha paralisia cerebral, mas que tinha um comprometimento, que tinha um problema de saúde pulmonar por conta da parada respiratória que ele teve, né? Que no nascimento, mesmo nascendo de 7 meses, ele teve uma parada respiratória, teve um comprometimento na retina, então a parada respiratória comprometeu o pulmão e a prematuridade também. E que se eu gostaria de conhecê-lo. Aí, no mesmo momento, nós fomos até o abrigo e quando chegou lá, para nossa surpresa, nós ficamos sabendo que ele já havia sido adotado por 2 outras famílias e havia sido devolvido. Então, que naquele momento eles não iriam falar que nós estaríamos lá para conhecê-lo, né? E quando eu vi o Vitor, foi uma coisa, eu não vi a dificuldade, né? Eu não vi todos os problemas que ele tinha, eu vi nele um ser humano. Eu fico me perguntando, às vezes eu volto e fico pensando, como foi o olhar que eu tive para ele? Eu não vi que ele não andava, eu não vi que ele usava fraldas ainda, que ele não tinha controle do tronco, que os olhinhos eram vesgos, eu não vi nada disso. Para mim ele era perfeito, né? E aí foi aquela dúvida, né? Aquele medo de falar, nossa, será que eu vou dar conta, né? De uma criança assim com tanta dificuldade, mas eu falava assim, mas e as possibilidades, né? Que ele tem? Ninguém me falou das possibilidades, só me falaram das dificuldades. E naquele momento eu falei para meu marido, olha, a gente não vai falar nada para ninguém, porque eu não quero ser influenciada por decisão. Somos nós que vamos ter que decidir. E aí conversei com a Beatriz e falei, você vai, conheça, porque assim, não posso só nós decidirmos, porque a vida dela também ia mudar, né? E aí ela também foi, e eu não falei nada, eu falei assim, das dificuldades que ele tinha, né, que tinham me passado. E ela foi, e ela teve a mesma sensação que a gente. Ela não olhou a dificuldade, ela olhou ele. E ela falou, eu me apaixonei por ele no primeiro momento. Eu sabia que ele ia ser o meu irmão. Porque quando você está nesse processo, a psicóloga mesmo, né, a assistente social do fórum, ela fala que não é nós que escolhemos, nós somos escolhidos. Porque se não tiver uma empatia com a criança, se a criança não se sentir segura, o processo não continua. Então aí começou toda aquela não é problemática, eu digo, mas aquela tortura, né,
de aproximação do Vitor, de saber assim, será que ele vai me aceitar ou não vai me aceitar, né? E aí começou todo o processo de aproximação. No começo foi mais difícil, porque ele era uma criança muito arredia, porque duas pessoas estranhas, né? Mas com o tempo nós fomos nos ligando, porque eu também tinha muito essa dúvida, né? Porque quando você tem um filho teu natural, você sabe. E eu falava, nossa, será que a gente ama igual? Será que o amor é igual? Como é que cria-se esse amor, né? Porque quando você tá lá, o teu filho dentro da tua barriga, ok, mas quando esse amor já vem? Porque ele já era formado, né? Ele já estava ali. E foi acontecendo naturalmente. No começo ele me chamava de titia, depois automaticamente foi chamando de mãe e pai, e foi se criando um laço. Aí até que ele veio com uma guarda provisória, ficou durante 6 meses. E depois a guarda definitiva saiu logo depois de 1 ano, ele já mudou a certidão de nascimento com meu nome, e aí ficou o caso como definitivo mesmo. Porque até essa guarda sair, né, você fica naquela apreensão. Porque eu falava, nossa, se ele não puder ficar comigo, porque a gente já tinha criado um laço. O que a gente passou depois foi a questão do preconceito, né? Porque eu percebia no olhar das pessoas, nossa, você adotou essa criança, né? Com tanta dificuldade, com tanto problema, porque eu só fui descobrir que ele tinha paralisia cerebral depois. E o primeiro médico que eu levei, que eu paguei a consulta, um médico particular, e eu levei todo o histórico dele do nascimento, porque a gente tinha preocupação com a saúde dele, né? Quando eu comecei a ler o relatório dele do nascimento, o médico me olhou e falou, eu não acredito que você adotou essa criança. Ali eu senti um baque, sabe? Que eu falei, nossa, sabe? Aí terminou a consulta, aí eu falei pro meu marido, aqui nunca mais eu ponho os meus pés. Mas eu adotei o ser humano, os problemas eles vieram, porque se ele fosse meu filho natural, eu ia fazer o quê? Ia colocar ele na rua? Meu marido aqui, nunca mais eu volto. Aí uma amiga me liga bem na hora, aí ela, o que aconteceu? Aí eu contei toda a história, ela falou, não, espera, eu vou ligar para a pediatra do meu filho e vou conversar com ela, em Bragança Paulista. E ela era especialista em pulmão. Aí ela falou, vai ser ótimo, porque aí ela falou, vai te atender no sábado. Traz tudo o que você tem do Vitor. Aí fui com tudo para essa médica. Ficamos nessa médica 4 horas. Ela examinou o Vitor do fio de cabelo até a unha do pé. Virou ele do avesso. Então assim, ali eu senti um conforto, sabe? Porque o primeiro, até no examinar o Vitor, parecia que ele estava examinando uma coisa, sabe? A minha vontade era pegar meu filho e sair de lá. Porque eu achei um descaso, um pediatra, né, tratar meu filho daquela forma, só porque ele tinha problemas. Eu acho que a gente passou por várias etapas de preconceito, né? Depois na escola, né, que foi a parte mais difícil, porque o Vitor na época era cadeirante e tinha esse atraso, né, cognitivo bem forte, e assim, e as pessoas tratavam meu filho como uma coisa, né? Então eu ia para a reunião e o que eu escutava, o Vitor não consegue, o Vitor não avança, o Vitor não faz, ele aprende hoje, amanhã ele já esqueceu. Então aquilo me deixava falando, gente, mas será que ele não consegue nada, né? Será que tudo bem, ele tá, porque a gente nem pode comparar ele com as outras crianças, porque realmente ele tem muito atraso. Eu falava, tá, cada criança é uma criança, né? Cada criança aprende de uma forma. E aí quando um dia na sala do diretor da escola, ele vira para mim e fala assim, eu acho muito bonita a sua atitude de você ter adotado uma criança com tanto problema, mas eu só posso aguentar o Vitor aqui mais 1 ano. Porque imagina, essa escola tem escadas, o ano que vem a sala dele é no 2º andar. Eu não posso disponibilizar um funcionário para carregar o Vitor no colo, né? E aí, naquele momento, sabe, eu levei um baque, que eu falei, gente,
sabe? Eu falei, eu não quero que meu filho seja carregado no colo, falei para ele, mesmo porque essa escola já deveria estar adaptada, né? Porque a lei de inclusão existe desde 2015 e a escola até hoje não foi adaptada. Então, assim, então o que eu percebia é que o Vitor lá nas apresentações na escola era, legal, vou mostrar para os pais que aqui a gente trabalha em inclusão, mas na verdade a inclusão não acontecia. A superação, eu acho que é superar o preconceito, em primeiro lugar. E depois ver a evolução do Vitor, né? Se superar a cada dia, a cada dificuldade. E cada vez que eu falava, eu olhava assim, a gente percebia o preconceito, não, vamos em frente, sabe? A gente sempre fala isso para ele, você pode, você consegue, você é forte, porque ele vai ter que lidar com isso o resto da vida dele, né? Porque mesmo andando, ele não tem uma passada como uma pessoa normal, ele tem a questão da cor, porque ele é negro e nós somos brancos, então tudo isso tem um preconceito, né? Então ele vai ter que ser forte, porque por mais que a gente esteja hoje do lado dele, amanhã se eu não tiver, eu quero que ele supere isso de cabeça erguida, porque ele não é menos que ninguém, né? Ele é igual a todo mundo. Então acho que a grande superação foi o preconceito. O que eu gostaria, né, que no futuro as escolas mudassem essa visão, né, de tanto preconceito com uma criança que tenha dificuldade, né? Eu acho que essa seria a escola ideal. Eu sendo da área de educação, eu acredito ainda, sabe, que isso pode mudar, que as pessoas olhassem sem rótulos, né? Olhar essa essência e não só o superficial, né? Porque quando a gente olha só o superficial, você não está vendo o que é mais importante, né? E o que eu ensino para os meus filhos, que o essencial é invisível aos olhos, né? Então, é o que eu vejo, o que eu quero, eu espero, né, do Vitor, a Beatriz já está encaminhada, né, já escolheu a profissão, então assim, do Vitor eu quero isso, que ele seja forte e que ele seja para todo mundo um exemplo, sabe, de perseverança, de superação, de vontade, porque ele tem muita vontade, né, porque uma criança que passa por tudo que ele passou e está aí, é porque eu acredito que ele tem uma grande missão, sabe? E talvez a grande missão é ensinar nós que estamos com ele que qualquer obstáculo ele pode ser superado, desde que você queira, né? Desde que você tenha pessoas que te apoiem, que te dê amor, que acreditem, principalmente acreditem em você, porque meu filho foi muito desacreditado desde o começo. Sabe, eu acho que se as pessoas tivessem acreditado no potencial do meu filho, hoje ele estaria num outro patamar, né? Porque não bastava só eu, o pai, a família, a irmã, os amigos acreditarem. A gente, infelizmente, precisava de terceiros que acreditassem nele. E nem sempre foi assim, né? Ele teve muito mais descréditos do que créditos, né? Então, o que eu esperava, assim, o mundo ideal, né? Que as pessoas olhassem sem essa questão do preconceito. E eu tenho pena das pessoas que não se deram essa oportunidade, porque conviver com ele, com o Vitor, com tudo isso, me fez uma pessoa melhor, sabe? E todo mundo que convive com ele e tem esse olhar, se torna uma pessoa melhor. Então, pena das pessoas que perderam essa oportunidade, que passaram pela vida dele e não souberam aproveitar. Eu acho que a gente tem que acreditar, né? Primeiro em Deus, que eu acho que Ele nos coloca em algumas situações, não é à toa, né? Eu acredito que deve ter uma missão, alguma coisa, talvez mostrar para as outras pessoas que na dificuldade a gente não pode se abater, né? Que a gente tem que se unir, um ajudar o outro, porque
toda criança pode ter dificuldade, né? As ditas normais, o que é uma criança normal, né? Então, eu acho que cabe a nós, mães, com filhos com tantas dificuldades, mostrar para o mundo a capacidade que eles têm, né? Mostrar do que eles são capazes, não só as dificuldades, porque a dificuldade a sociedade vai mostrar, mas cabe a nós, a cada dia, mostrar assim, ele pode, ele vai conseguir, né? É difícil você lutar contra tantas coisas, né? Mas o amor por um filho a gente faz, por eles a gente faz qualquer coisa, né? Eu acho que ter uma criança com tanta dificuldade, né? Não importa qual seja, mas te faz uma pessoa mais forte, não é qualquer coisa que te derruba, né? Hoje eu falo, não é qualquer coisa que me derruba, porque quando eu olho para o Vitor eu falo, gente, eu não posso desistir, porque se ele não desistiu, e eu tenho de lutar por ele. Então eu acho que cabe nós, pais, mostrar que meu filho pode, entendeu? Superar cada dia. Eu acho que o essencial é invisível aos olhos, que só se vê bem com o coração. Como disse o Pequeno Príncipe, foi assim que eu vi meu filho, com meu coração, né? Eu, meu marido, a minha filha. A gente olhou o que tinha de essencial nele. Porque se eu olhasse só com os olhos, talvez eu teria medo, talvez eu teria recuado. Mas como eu olhei com o coração, então o que era o essencial foi o que eu vi dentro do coração dele. Então eu acho que é essa a frase. Ele é seu príncipe? É meu pequeno príncipe, com certeza, meu pequeno príncipe. Bom, primeiro aniversário do Vitor, ele não tinha noção do que era um aniversário, né? Então nós fizemos uma festa num buffet e ele, naquele momento, eu acho que ele nem aproveitou, na verdade, porque ele nem sabia o que estava acontecendo, né? E os amigos, a família, sabendo de toda a história do Vitor, não se contentaram em dar um presente para o Vitor, né? Então deram 2, 3 presentes. E quando nós chegamos em casa com aquele monte de coisa, a minha irmã falou, vamos separar, o que é roupa você abre, o que é brinquedo ele vai abrir. E quando nós sentamos ele na sala com aquele monte de pacotes, ele olhou e falava, nossa, tudo isso é meu? E aí ele falava assim para os primos, né, e para a irmã, pode escolher um para cada um. Cadu, pega um. Catarina, pega um. Pode escolher. Escolha o que vocês quiserem. Então, naquele momento, eu vi o tão grandioso que ele era. Porque ele nunca teve nada dele, né? Tudo era compartilhado porque ele vivia num abrigo. E no primeiro momento que ele teve para ele dividiu. Então, aquilo, eu falei, gente, que tão grande ser humano é esse? Que nem fui eu que ensinei, né? Ele já veio assim. Um momento especial foi no aniversário de 15 anos da Bê, na festa, né? Que ela queria que o irmão participasse e, por coincidência ou não, o tema da festa era o Pequeno Príncipe. Então, ela dançou com um príncipe, que era o primo, e ela queria o Pequeno Príncipe, que seria o irmão. Como ele era muito pequeno e nós ficamos assim, não, se ele dormir, não aguentar, ela falou, não, vamos deixar tudo preparado. Então ela falou para mim, mamãe, você se importa se eu dançar com o Vitor ele na cadeira de rodas? Eu falei, de forma nenhuma. Ela falou, porque eu tô com medo de ficar com ele no colo e eu me desequilibrar e ele se machucar. E aí ele aguentou até a hora da festa e foi todo mundo naquele momento chorou porque a alegria dele de participar, de dançar com a irmã foi uma coisa que emocionou todo mundo, porque ali a gente viu, a gente pôde mostrar para todo mundo que ele também podia participar dentro das limitações dele, né? Então ele dançou a valsa com a Beatriz, sendo o Pequeno Príncipe dela, e foi um momento que ficou eternizado pra gente, porque ali a gente mostrou para todo mundo de quanto que ele era capaz, né? E as pessoas também se emocionaram de ver assim, nossa,
ele pôde participar. Porque ele poderia participar de qualquer forma, mas ali a gente mostrou que o amor que a gente tinha por ele superava qualquer coisa. Então foi um momento muito emocionante, né? Talvez ele não tenha a noção de tão grande que foi, mas para nós, para a irmã, foi muito significativo tudo aquilo. Bom, eu sempre falo para ele que ele é o meu príncipe, que ele é o amor da minha vida e ele fala que eu sou o amor da vida dele. Quanto que ele me ensina todos os dias. Eu só agradeço a oportunidade de nessa vida ser mãe dele, de quanto que ele me ensinou, de quanto ele me fez forte, de até na luta contra a minha doença, como ele está sendo o meu melhor remédio, né? Os meus filhos, os dois, né? Mas dele em especial, porque mesmo eu perdendo o cabelo, mesmo eu passando por sessões de quimioterapia, ele olha para mim e fala: você é a mamãe mais linda que eu tenho. Então, o Vitor é a minha razão assim de luta, é o meu grande exemplo de superação, né? Para mim, para o pai, né? Ele é um grande exemplo assim. Eu não posso desistir, porque se eu tivesse desistido dele, o que seria dele hoje, né? Então, eu não posso desistir. Não posso desistir dele, não posso desistir de mim. Então, ele é um grande, eu acho que é um grande impulso que a gente tem, né, para prosseguir, mesmo diante de tantas dificuldades. É isso.